Flores artificiais na decoração do seu casamento. Já se pegou pensando nessa possibilidade? Eu sou Graziele Cristine, decoradora de Minued especializada no estilo botânico. E no Papo sobre Decoração, nós vamos falar hoje, no meu olhar como decoradora especializada em estilo botânico, como seria o uso das flores artificiais. Sempre quando a noiva começa a planejar a sua decoração, o orçamento é uma preocupação. E junto com ele vem a dúvida: será que se eu utilizar flores artificiais vai sair mais barato? Será que se eu usar as flores artificiais vai perder a essência da decoração? As flores artificiais fica feio na decoração? Esses são medos que têm sim seus fundamentos, mas eu também vou mostrar para vocês a forma que você pode utilizar dessa decoração com flores artificiais sem que a essência do seu casamento se perca. Então, o primeiro ponto que vamos falar aqui é sobre a economia das flores artificiais. Será que realmente ela economiza na sua decoração? E aqui, para deixar isso muito claro, a gente precisa abrir em dois pontos. O primeiro ponto é, se você, noiva, quer fazer a sua decoração e comprar as flores artificiais para que ou você faça a sua decoração ou você contrate alguém para fazer a sua decoração com as flores artificiais. E se a gente olhar por esse prisma, por esse ângulo, o que a gente tem para colocar realmente na ponta do lápis? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar essas lojas que vendem as flores artificiais e hoje chamadas como flores permanentes. E o valor delas é um valor alto. Por exemplo, se você comprar um buquê de flores comuns, naturais, vamos chamar aqui a Austromélia, que é uma das flores que são mais em conta, você consegue um buquê com 10 a 12 hastes pelo valor que vai de 20 até 30 reais. Quando você vai para uma loja com flores permanentes, muitas vezes você vai pagar uma haste de flor nesse valor, de 20 reais, 15 reais, 18 reais. E aí, dependendo do tamanho da sua decoração, onde você vai usar as flores artificiais, essa conta pode ser enganosa, vamos dizer assim, né? Porque você vai achando que você vai economizar e no fim o que você vai gastar é muito mais do que o valor que você gastaria das flores naturais. Esse é um ponto. Quando você opta por fazer num espaço em que esse espaço utiliza as flores artificiais, aí você pode ter uma economia na sua decoração. Por quê? Como é que os espaços usam as flores artificiais? Eles pegam essas flores que são caras, mas eles reutilizam essas flores. Então, ele faz uma decoração. Vamos supor, ele vai fazer uma decoração verde e branco, então ele comprou as flores verde e branco, e ali ele vai montar de uma maneira em que ele não vai desperdiçar as flores, então ele não vai quebrar, ele não vai, são todas aramadas, né? Ele não vai cortar arame, ele vai manter a estrutura dela, mas vai montar essa sua decoração. E ele vai reutilizar essa decoração, às vezes com a mesma propósito, com o mesmo formato de arranjo, sem a identidade daquele casal, mas com aquela decoração padrão, e isso permite com que o espaço dilua o valor da decoração, ficando um valor mais em conta para você. Então, quando a gente fala entre orçamento e economia na escolha do uso de flores artificiais, a gente tem um ponto que sim, há uma economia, com outros vantagens e desvantagens que a gente pode falar mais para frente. E no caso de você, como noiva, escolher o uso da flor artificial para usar uma única vez no seu casamento, não é uma matemática que faça valer a pena. E aí, depois de a gente ter esclarecido sobre o orçamento, a gente tem as vantagens, né? Por exemplo, a durabilidade. A durabilidade é uma super vantagem porque você vai ter um arranjo montado, como eu falei no caso dos espaços, a longo tempo, né? Você ganha a vantagem da logística, primeiro porque elas são leves, então você consegue transportá-la com facilidade. Você ganha a parte de logística no termos de conseguir construir a arte floral, os seus arranjos com muito tempo de antecedência, então você também ganha tempo com isso. E além ela não ser perecível, né? Então, se tiver muito calor, as flores não vão murchar.
Se tiver muito frio, você não vai ter aqueles botõezinhos fechados. Você vai ter uma estética permanente, tá? Então, tem essas vantagens. Mas aqui, essas vantagens, elas são muito mais direcionadas para um espaço que escolhe ter o uso das flores artificiais visando essas vantagens. E aqui eu coloco um adendo que é, quando você é um espaço e você escolhe o uso dessas flores artificiais para fazer a decoração, esse espaço, ele precisa muito ter uma questão de identidade, de essência e personalidade com os noivos. Porque você vai escolher, e eu digo isso por já acompanhar noivas que tiveram essa vivência, que você pede uma decoração e a sua decoração é igual a todas as outras que foram feitas daquela cor, né? Por quê? Porque os arranjos já estão prontos. Porque se ele for montado do jeito que você quer, então, por exemplo, você é uma noiva que quer os arranjos desconstruídos, com aéreo, com flores pendentes, o que o florista tem que fazer? Ele precisa manipular essa flor, ele precisa cortar a flor, ele precisa diminuir o cabo dela, e isso engessa o espaço a ter apenas aquele arranjo. Então, você vai ter um arranjo desconstruído, do jeito que você queria, mas essa decoração é a mesma das outras noivas. Então, você perde um pouco da personalidade da sua decoração. Um cuidado que também precisa ter ao escolher pelas flores artificiais é o quanto essa flor realmente tem a impressão artificial. Então, hoje, a gente tem já indústrias, empresas que trabalham com flores artificiais que realmente elas parecem muito próximas das verdadeiras. Deixa eu abrir um parênteses aqui para contar para vocês um pouquinho que quando eu comecei como florista, antes de me tornar decoradora, meu primeiro trabalho foi para fazer vitrines de uma loja que vendia flores artificiais. E por que eu falo do reaproveitamento das flores artificiais e por que você não pode manipular com tanta leveza? E esse era um exemplo. Por quê? Porque, por exemplo, lá na vitrine, eu estava usando as flores da loja que elas seriam vendidas. Eu não podia quebrar o arame, eu não podia torcer ela de uma maneira que ela ficasse muito deformada. Então, você tem essas limitações que te impedem de realmente imitar, né, um arranjo verdadeiro, um arranjo natural. E você tem também a textura das flores, né? Então, lá onde eu trabalhava, nós tínhamos flores que realmente pareciam verdadeiras, que elas tinham até um pozinho branco, assim, principalmente de folhagem, então, e elas eram de silicone, então você precisava ver realmente, falar assim, nossa, parece de verdade. Você tem esse mercado de flores que realmente são muito próximas das verdadeiras, mas, por outro lado, você também tinha flores que você falava, nossa senhora, tipo, parece que o cetim passou aqui, sabe? De tão brilho que elas tinham, e isso afastava muito do natural da flor, né? Então, trabalhando com essas flores artificiais, eu consegui ficar muito próxima dessa vivência para falar aqui com vocês como especialista realmente, de poder mostrar para vocês que as flores artificiais, vocês podem encontrar flores que são muito próximas das verdadeiras, mas também flores que de longe você consegue enxergar que elas são artificiais. E isso vai quebrar o encanto da sua decoração. Então, precisa tomar muito cuidado com textura, com até o jeito da flor, né? Às vezes as flores ficam muito distante da real, inclusive nas cores, né? Você pode encontrar flores com cores que não existem na natureza. E tudo isso contribui de uma forma desfavorável para a sua decoração. E então, quando uma noiva me pergunta, Grazi, você trabalha com flores artificiais? Hoje, por eu ter escolhido como o meu estilo e a minha especialização o estilo botânico, eu não trabalho com flores artificiais. Mas, como eu disse, eu já trabalhei no início da minha carreira com as flores artificiais. Então, eu consigo entender os melhores momentos para você usar isso. Na minha assinatura floral, eu não trabalho exatamente por isso, porque a minha inspiração é a natureza e eu trago a natureza comigo, em textura, em volume, em tons diferentes, tanto de verde como outras cores
que tem a natureza. Então, a mim não cabe usar mais as flores artificiais. Mas qual o conselho que eu dou para você que quer usar as flores artificiais? Mas antes de eu contar os meus conselhos, eu quero que você me conte aqui nos comentários se usar a decoração com flores artificiais é uma possibilidade para você. E quais são os conselhos que eu dou? Enfim, primeiro, a escolha das flores. Elas têm que ser muito próxima das verdadeiras, muito próxima das naturais, em termos de cor, em termos de textura, de tamanho. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, as flores artificiais, a gente sempre sugere que elas sejam utilizadas em lugares onde os nossos olhos tenham acesso distante, ou seja, os nossos olhos enxergam, mas as nossas mãos não pegam. Por quê? Porque se elas, vamos fazer o raciocínio juntos, se essas flores artificiais, elas têm uma impressão muito próxima da natural, a única forma de eu descobrir se ela é ou não é pegar. Então, se eu coloco essas flores artificiais em locais onde eu não tenho acesso, então arranjos altos, aéreos, trabalhar com bastante folhagem que faz volume, se eu tenho esse uso das flores artificiais, ela vai diminuir o impacto de mostrar para mim uma decoração artificial. Então, esse é o segundo conselho. E o último conselho é para que se você for casar numa região em que o calor é muito extremo e a durabilidade das flores ficam comprometidas, minha sugestão é que você faça as flores, os arranjos com as flores artificiais mais básicas e que próximo à festa você coloque as flores naturais nesse arranjo para que ele passe essa naturalidade e essa verdade das flores no arranjo. Então, é muito importante que aqui, quando você mistura flores artificiais com flores naturais, que essas flores artificiais elas sejam realmente muito próximas às verdadeiras. E você pode também priorizar para que você utilize as folhagens, né? Você pode, como as folhagens têm maior durabilidade, use as folhagens naturais e escolham flores artificiais, mas que elas precisam realmente ser iguais às verdadeiras, assim, em textura, em cores, para que a pessoa, se de repente ela pega na folhagem e ela vê que é verdade, naquela flor ela vai ficar em dúvida, e aí, ok, ela vai comprar a sua ideia de que aquilo é natural, tá? Mas isso tem que ser muito próximo da real para que você possa envolver a sua decoração dentro da realidade. E para finalizar o vídeo, eu quero passar uma mensagem para as noivas que estão buscando as flores artificiais, que sim, elas podem usar as flores artificiais. Aqui são essas sugestões e conselhos para que elas possam ter pelo menos clareza e consciência na hora de escolherem as flores artificiais para o seu casamento. E o mais importante é que a sua essência seja respeitada. E se você optar por um espaço em que eles utilizem as flores artificiais, veja as fotos dessas flores, se elas realmente aparentam flores naturais, porque em muitas vezes eu já tive noivas que me mostraram a decoração do espaço e eram muito, muito pesadas. Eram flores que a decoração às vezes parecia aqueles colares do Havaí, sabe, com um monte de flor junta e feita em fileira assim. E aí realmente vale a pena você investir, mesmo que pouquinho, em flores naturais para fazer uma decoração pequena, do que usar essas flores que vão diminuir o impacto da sua decoração, que é tão bonita. Eu já aproveito para deixar aqui uma pergunta para vocês, se vocês já foram em algum casamento que tinha uma decoração com flores artificiais, se vocês perceberam que eram flores artificiais ou não. E para você, noiva que está começando agora a construir e a planejar o seu casamento, deixo aqui também a oportunidade de nós ajudarmos você com a minha consultoria Wed Design, em que a gente trabalha todo esse conceito, toda a sua essência, toda a arte floral, a que melhor atende para a sua festa.
Na descrição tem o link para você acessar todas as informações sobre a consultoria Wed Design e a gente poder bater um papo para ver como é que é a melhor forma de planejar o seu casamento. Se você chegou até aqui, aproveita para curtir o nosso vídeo, compartilhar com outras noivas que também sonham com o mini wedding.